Gente, hoje o podcast ele vai ter uma vibe diferente, como vocês já devem estar percebendo, né? Eu tô aqui num projeto super especial da paisagista Cláudia Canales, uma grande amiga, uma pessoa da qual eu sou uma extrema admiradora do trabalho, e hoje a gente está aqui nesse projeto dela para falar sobre jardins energéticos. Antes de passar a palavra para a Cláudia, queria comunicar a vocês que esse podcast é uma produção Melissa Mussi Conexões Arquidecor e Moqueto Marketing, e também não posso deixar de agradecer de forma alguma os nossos parceiros que tornam esse episódio possível. Domo Light Studio, Felícia Preto, Torriton do Pátio Batel, Daipanizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Antes de começar, gostaria também de convidá-los a seguirem o nosso podcast, seguirem tanto nas plataformas YouTube e Spotify, quanto as nossas redes sociais, para vocês ficarem ligados e não perderem nada do que a gente posta por aqui. Dito isso, Clau, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Ai, que delícia receber vocês aqui nesse jardim especial. E quando a Melissa me falou desse podcast, a gente fez muita questão de ser no jardim, para que vocês possam sentir um pouco essa vibração, essa coisa gostosa que é um jardim pensado com energia. Verão chegando. No final da primeira temporada você também veio, né, Clau? Um ano atrás, no verão, e não tem como a gente entrar no verão, sair da primavera, sem a gente falar de área externa, de jardins e de como a gente consegue aproveitar cada vez mais essa parte da casa. Exatamente. E nesse jardim, depois vocês vão ver que nós trabalhamos flores. Então a gente trouxe vida, nós estamos precisando de vida. Então é um jardim muito especial que eu acho que vocês vão curtir de conhecer também. Clau, começando do começo, né? O jardim por si só, ele já é um ambiente da casa que encanta muito. Mas você tem algo muito especial no teu trabalho porque você é especialista em jardins energéticos. Eu queria começar entendendo e explicando para quem está com a gente aqui hoje. Qual é a diferença de um jardim tradicional e de um jardim energético? Um jardim tradicional, ele trata muito a estética. Perfeito, tem que ter estética, né? Porque nosso olhar vai sempre para o belo. Porém, um jardim energético, ele é mapeado para que cada coisa esteja no seu devido lugar, cada planta esteja no seu devido lugar para emitir a energia. Então, ele tem um apelo diferente, ele abraça, ele acolhe. Então é um jardim que você vai chegar nele, você vai relaxar, você vai sentir uma conexão, você vai sentir bem-estar, além de tudo que tem no toda a jardim. vibe que normalmente a gente sente. Acho que a gente vai passar aqui para vocês algumas imagens, porque o jardim aqui é grande, mas ele passa uma energia incrível para a gente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir degustar um pouquinho do que a gente tem aqui hoje. Clau, quando a gente fala de energia, né? O jardim energético ele traz muito essa questão do chegar e ter vontade de ficar, né? Como a energia das plantas, ela impacta de uma forma prática na vida das pessoas, né? E dos ambientes? Melis, eu estudo energia há muitos anos. E a energia das plantas é como as pessoas. Cada planta tem uma energia particular. Eu não acredito que tem planta com energia ruim. Eu acho que as plantas são de Deus, mas cada uma tem uma energia particular. E aí o que acontece? Você se assemelha, você se conecta mais com um tipo de energia do que com outro tipo. E você vai se conectar mais com um tipo de planta do que com outro. E é isso que nós fazemos. Eu lembro que na entrevista passada você me disse que até o cacto tem o seu público, né? Que é a energia do enfrentamento. Tem. Muito bom, já faz um ano. Então é isso, gente. Então o que a gente faz? A gente detecta qual é a energia sua que combina com a planta. E aí nós trazemos isso para o universo do jardim. Então não tem como errar.
O jardim ele fica gostoso, a pessoa tem vontade de ficar. Eu já tive clientes, gente, que me ligam gripados, assim, dizendo assim, olha, eu estou ficando tanto no jardim que eu estou gripado hoje. Que bom, né? Por um outro lado está gripado, por outro lado está fazendo alguma cura, né, interna, né? Sim. Então é isso, nós trabalhamos com algo além da estética, do jardim bonito, né, do jardim agradável. Acredito que o jardim pode curar. 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 Melis, hoje nós estamos muito nas telas, nós estamos muito no fora, né? A gente está na vida, vendo a vida do outro, e o jardim é uma oportunidade de conexão. De você olhar para dentro. E não é conexão com a natureza só, é conexão conosco. Essa é a diferença. O silêncio que te proporciona um lugar como esse. É você respirar, é estar, você sentir aromas, né? Você sentir texturas. Atrás aqui nós temos uma jabuticabeira. Ela está florescendo, ela vai dar frutos. Isso é vivo, é lindo. Então, o jardim ele traz esse movimento diferente de uma sala, por exemplo, que né, num quarto, que apesar de estar muito bonito, muito bem decorado, ele não tem a pulsação do jardim, né? O jardim pulsa. É vida. É vida, é vida. Aqui, olha, passam os pássaros, uma abelhinha, vai ter uma joaninha, vai ter tudo isso, né? Então, as flores, inclusive, são para atrair essa vida. Clau, para entender um pouquinho mais, você utiliza técnicas como o Feng Shui? Utilizo técnicas como o Feng Shui, utilizo muito pêndulo, né? O pêndulo me dá muitas respostas bem interessantes. Utilizo oráculos também, utilizo cartas ali também, utilizo gráficos. Eu vou fazendo um mapeamento e vou trabalhando muito a sensibilidade. Agora, o pêndulo, gente, o pêndulo é muito louco. Posso fazer uma demonstração? Claro, fique à vontade, o espaço é seu. O pêndulo, gente, ele responde sim e não, tá? Que Para perigo mim, isso, hein? para mim, mas o pêndulo ele não responde bobagem, sabe? Bobagem assim, tipo, eu sou bonita. Coisas edificantes. Ele responde coisas, né? Como você falou, para a gente crescer internamente. E aí é muito engraçado, porque eu uso o pêndulo, por exemplo, para identificar essa área, né? Se é uma área para receber amigos, eu uso para identificar as plantas. E o meu pêndulo, ele responde sim assim e não assim. Né? Movimento circular, né? Para mim, porque para você pode ser diferente. Para cada pessoa ele responde de uma forma. E aí é muito engraçado, eu vou fazer um teste para vocês perceberem, né? Então vocês lembraram, né? Para frente, para trás é o sim, circular é o não, né? Então hoje eu vou fazer uma pergunta boba, mas para vocês verem como que fica, né? Então eu vou falar assim, por exemplo, eu estou aqui hoje no podcast da Carla Moreira. Não. Eu estou no podcast conversando com a Maria Beatriz. Tô nem olhando. Eu estou no podcast conversando com a Melissa Mussi. Não acredito. Nossa, Clau, que curioso. É muito curioso. Claro que ele trabalha realmente, né, ele capta a energia do local e aí ele vai puxando as respostas, ele vai puxando para o que mais se adequa com a energia. Então, por exemplo, quando eu pergunto sobre uma planta, eu pergunto assim, se eu quero a planta X, planta o beijinho. Aí eu fico perguntando, será nesse local aqui, será o beijinho branco? Aí ele fala, será o beijinho vermelho?
Aí ele me fala, será o rosa? Aí ele vai me dando então assim, eu até... Ele te direciona. Ele me direciona. Então é muito interessante porque tem o fator estético, tem o fator técnico também. Eu não posso colocar uma planta de sombra no sol, de sol na sombra, mas ele também me regula isso. É muito bacana. Clau, isso é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente fala dessa questão do Feng Shui, de você sentir a energia, muitas pessoas trazem, né, resultados, depoimentos muito positivos, mas a gente percebe que também ainda há muita dúvida. Em que sentido? Vou te dar uma analogia bem rápida para você entender. Quando eu comentei, eu fiz coloração pessoal, eu sou um inverno brilhante. Ai, não, mas talvez eu não faça, eu não quero fazer porque é uma coisa que me limita. Teve uma amiga minha uma vez que disse, se der na coloração que eu não posso usar preto na paleta, eu vou surtar porque eu só uso preto. E eu percebo que com essa questão do jardim, há uma dúvida muito parecida. Em que sentido? Mas como que você consegue unir um jardim que ele fique com uma energia totalmente harmônica, né? Mas que ao mesmo tempo ele fique muito bonito? Porque eu que sou leiga no assunto, deve haver um equilíbrio entre isso, que não deve ser um equilíbrio tão fácil de você atingir, né? Como que você une as duas coisas? É um equilíbrio mais fácil do que se eu só estivesse lidando com a estética. Então, mais fácil, porque na hora que eu falo, tem acontecido coisas mágicas, assim, a hora que eu falo assim, olha, eu vou colocar uma jabuticabeira no seu jardim, por quê? Porque a energia me mostrou isso, e a pessoa, sem eu ter me falado isso antes, falou assim, puxa, jabuticabeira me lembra a minha infância. A minha mãe me trazia jabuticaba. Eu tinha um pé de jabuticabeira na minha avó, sabe? Então, assim, as coisas vão se encaixando como um Lego. As pessoas vão entendendo que... E até questões assim, eu não quero água. E você põe uma fonte e, de repente, a pessoa entende que aquela fonte está lhe fazendo algum benefício. Então, eu não sei nem te dizer, Melissa, porque parece uma coisa mágica. Às vezes eu levo um conceito para um cliente de uma forma... Agora, por exemplo, nós tínhamos uma cliente, uma casa muito moderna, muito bonita, a casa bem suntuosa, e a vegetação, o que pede na estética? Uma vegetação mais verde, né? Porque a casa já é suntuosa, né? Mas no pêndulo e no nosso estudo energético, havia um pedido para toques de flores. Aí eu fui mega medrosa ali para falar isso para cliente, né? Seja bem. Uma pessoa chique, bonita, assim, e eu falei para ela, olha, a indicação é que nós tenhamos um pouco de flores. E assim, foi tão interessante, ela falou assim, olha, eu estou passando uma fase difícil na minha vida e eu realmente estou precisando de cor. Então, assim, foi uma coisa totalmente intuitiva, que quando nós colocamos no jardim, ela ficou extremamente grata. Que máximo E isso. até assim, foi muito engraçado que segunda-feira de manhã eu recebo um áudio de cliente, né? De manhã, um áudio de cliente no celular. Aí você já fica assim, né? Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa no jardim, caiu, tombou, enfim. E ela me dizendo da gratidão, da felicidade que foi passar aquele final de semana em contato com aquelas flores e com aquelas plantas. Então isso para mim, assim, ele me diz que nós estamos no caminho certo, sabe? Não, sem dúvida, porque a energia, ela é inquestionável, né? Tudo é energia, Melis, tudo é energia. E cada vez eu percebo mais que as pessoas estão percebendo isso. Né? Você vê agora a tendência dos apartamentos, né? dos prédios, agora é trazer cada vez mais as varandas floridas, as varandas com verde. Antes a varanda era uma tripa, não tinha varanda.
né? Agora, se não tiver varanda, um apartamento, ele perde o valor. Os gardens são super bem usados. Sem dúvida nenhuma. Clau, deixa eu te perguntar mais uma coisa em relação, agora voltando à questão das flores que você falou. A gente nota muito, o curitibano naturalmente ele é muito conservador e a gente está aqui, então temos que falar do curitibano, né? Acaba sendo o nosso ponto focal de observação. E no geral a gente vê que as pessoas são um pouco resistentes a flores, né? A cores. A cores. Elas são muito mais hoje em dia, talvez por um medo de errar, talvez por ter uma mentalidade mais tradicional, mas aqui em Curitiba a gente nota que tudo é muito verde, né? Exato. Mas a flor você não vê com frequência. E o que a gente tem visto cada vez mais é que os ambientes estão começando a ficar floridos. E que isso tem sido uma cultura que tem se mudado de uma forma muito gradativa. Durante muito tempo, as pessoas achavam que as flores eram muito over, né? E hoje eu queria entender, dentro do trabalho do jardim energético, qual é a conexão que ele tem com a arquitetura e com, né, com o design, até que ponto uma coisa dita a outra. São muitas vertentes para você conseguir conciliar e seguir. Faz sentido a minha pergunta? Total. Primeiro, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a arquitetura, é o nosso primeiro olhar, né? Fora o mapeamento todo energético, nosso primeiro olhar é a arquitetura. Porque existe um estigma que cor e cor usada de uma forma errada realmente fica over. Né? Se você coloca num canteiro um salpicado de florzinhas, amarelo, vermelho, azul, rosa, blá, 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 o seu olho fica assim e você não consegue ver nada. Sim. Você não apreende a cor. Então a cor, ela tem que ser salpicada no meio do verde, mas uma cor única por vez. Você não joga muitas cores juntas no mesmo lugar, porque fica confuso. Então, a gente tem primeiro esse cuidado. Segundo, a gente tem que ter o cuidado com o projeto arquitetônico, né? Então, às vezes a gente leva a cor, mas não leva a flor. A gente leva a cor numa folhagem, né, um vermelho mais vivo, num vinho. Então, aí a gente bota, salpica a cor, mas não sendo flor. E outra coisa que a gente tem percebido também é que as pessoas estão um pouco cansadas dos jardins só verdes. Porque é um jardim bonito, é um jardim elegante, mas chega uma hora que ele é aquilo, né? Que ele não tem um nuance novo. Porque você pode colocar uma planta perene, que é aquela planta que não morre, mas que na primavera você, tem uma flor aqui, nossa, né? Quem que não sorri quando vê um ipê amarelo, né? Você olha o ipê e fala, nossa, coisa linda, ontem não estava aí, agora está aqui. As cerejeiras do Japão que ficam floridas aqui em Curitiba dão um show, né? Então as pessoas saem para fotografar. E aí o teu jardim ele vai mudando conforme a estação. Total. E ele não perde o pano de fundo, né? Ele não perde o pano de fundo, mas ele causa sempre surpresas. Em determinados lugares, não precisa ser tudo, né? Sim. Esse jardim que vocês vão ver, ele tem flor. Por quê? Porque é um jardim para mostrar que as flores são possíveis. Então é um jardim para isso. Que foi feito com o objetivo de você conseguir desconstruir algumas crenças. Exatamente. Para mostrar, puxa, aqui é possível. E as pessoas que vêm nesse jardim, que são acolhidas nesse jardim, e até eu ponho fotos no Instagram, as pessoas me falam da cor. Engraçado, né? Falam da cor. Ela chama muito a atenção. Ela chama. Clau, eu não conheço nada de jardim energético, viro sua cliente e quero começar a fazer um jardim energético hoje. Como se começa? Como é o passo a passo para você ter um jardim energético em casa? Você pode, de repente, fazer isso depois da casa estar pronta? O ideal, em que etapa é interessante começar? Como que funciona esse processo criativo e de desenvolvimento do jardim energético?
Bom, ele pode ser feito em qualquer etapa, na casa pronta, na casa que já tem um jardim, na casa que não tem um jardim, que acabou de ser construída. Por quê? Porque primeiro a gente vem e faz todo um mapeamento energético. Aí a gente usa o pêndulo, a gente Então, independente do momento. independente do momento, é o passo a passo. Então, você vem, você mapeia todo, e aí eu passo a limpo, coloco ali no computador aquele espaço todo, e aí eu entro com as técnicas de Feng Shui, com as técnicas de pêndulos, aí eu vou alastrando, né, esse conhecimento. Esse jardim aqui que vocês vão conhecer, ele é todo com caminhos curvos. Por quê? Porque isso possibilita o fluxo de energia se distribuir em todas as áreas. Então ele chega aqui, ele chega na piscina, ele chega nos balanços, ele chega em todos, chega na horta, chega em todos os lugares. Então tudo aqui parece ao acaso, mas nada aqui é o acaso, né? Aqui é tudo muito bem amarradinho. Pensado, calculado, respondido pelo pêndulo. E muitas vezes, Melis, a pessoa, ela nem se envolve muito no processo, né? Mas ela sente os efeitos. Ela sente os efeitos, ela passa a estar mais no jardim, ela passa a conviver mais, ela traz os filhos, é uma coisa, os amigos, a gente percebe até uma mudança de comportamento, é bem interessante, sabe? Impacta diretamente, né? Impacta. Quando você tem um lugar, né, que tem uma energia que você gosta, que te instiga a ficar, beleza, quer dizer, você tende a ocupar cada vez mais, se beneficiar desse espaço, né? E o jardim, ele abraça, né? Normalmente ele está na frente, nas laterais e no fundo. Então, ele dá uma abraçada no jardim, na casa. E nós vamos combinar que nós estamos trabalhando muito, né? A gente trabalha muito, a gente chega extenuado em casa e só pelo fato de você passar pelo jardim, você já está ganhando ali uma bateria. Absorvendo, né? Já está ganhando uma bateria. Então, se você puder, mas eu fico dentro de casa porque né, hoje está frio, porque chuva, mesmo assim você se beneficia, porque a energia ela reverbera, ela não está grudada aqui, ela está por um raio enorme, você está sendo beneficiada, todos nós que passamos por aqui estamos sendo. Cláudio, que recurso eu tenho para conseguir utilizar bem o meu jardim no inverno? Porque é até um pecado, né? Você fazer um jardim tão lindo e só conseguir aproveitar no verão. Tudo bem, né? Que em Curitiba também faz verão em julho, inverno em dezembro, mas... Todos os climas, né? Inverno de manhã, verão à tarde, né? Você pode aproveitar o jardim só dele estar lá. Então, assim, é um jardim que você pode olhar da janela, você pode estar na sua sala de jantar, sentado, olhando para o jardim. O que a gente tem que entender é que a energia não tem barreira. Ela passa pela parede, ela chega até você. Então, a planta, ela não tem essas barreiras, né? Ela não vai falar, bom, agora chega, eu paro por aqui. Não, ela vai estar. E uma coisa interessante é notar também que a planta precisa estar feliz para reverberar a energia. Não adianta ela estar maltratada, sem rega, sem adubo, triste, aí nem nós, né, reverberamos energia, né? Não reverberamos nada. Então, a planta é isso. E o que faz? Você começa a ficar mais atento à planta e ela fica mais atenta a você. E aí é quando a conexão acontece, aí fica lindo, fica super gostoso. Não, e fora que hoje a gente tem ali como aproveitar o jardim nas 4 estações, né? A gente vê muito mobiliário que tem a possibilidade de você ligar uma lareira ali no meio do mobiliário, pós-mantinhas, um aquecedor. Em termos de energia, Gui, agora pensando,
Qual é a energia que o fogo traz? Ai, total. Fogo é vida, né? O fogo, ele transmuta, né? Ao mesmo tempo que a água, ela tem uma transmutação de levar embora, o fogo tem uma transmutação forte, né? Não são todos os locais que você pode ter fogo. Tá? Não Isso são precisa ser todos. pensado no projeto. Tem que ser pensado no projeto, porque às vezes a pessoa é muito fogo e ela, num jardim fogo, ela realmente surta. Ela surta, ela fica mais agitada. Então, para ela, tem que ser um jardim água, uma coisa que arremeta a ela descarregar aquilo. Agora, as pessoas mais introspectivas, aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, são mais Os tímidas, adolescentes hoje em dia. um jardim fogo é muito bom, porque vai trazer esse elemento para a pessoa ficar mais viva, né? Mais viva. Acende. Acende, com certeza. E assim, e não vai ser. E o fogo não precisa ser só a chama. Ele pode estar nas cores, ele pode estar em plantas pontudas, né? Então nós temos plantas pontudas ali, por exemplo, né? Vocês vão ver, ali nós temos uma entrada toda com plantas pontudas, Sim. aquelas ali. Então a pessoa sobe as escadas com plantas pontudas, ou seja, está carreando a energia. Então elas estão sendo convidadas a percorrer o jardim. Então nada é ao acaso, né? E, Cláudia, hoje quem que pede mais, né? Quem que demanda mais hoje dos jardins energéticos? Qual é o perfil de público? Tem um público específico? Como hoje, por exemplo, que os empreendimentos de alto padrão têm olhado para isso? Hoje, quem você sente que é o público desse tipo de jardim? Olha, existe uma tendência mundial de jardins energéticos, jardins equilibrados, né? Você vê isso muito na Europa, você vê isso muito no Japão. No Japão, eles fazem os projetos de jardim muito integrados, mesmo os urbanos são muito integrados, jardim e a parte arquitetônica. Então, os grandes empreendimentos, construtoras, empreendedores estão percebendo que aí é o veio. Né, que se não colocar verde, não vende. O verde colocado de uma forma correta vende mais ainda. Então nós temos feito muitos projetos para construtoras e temos tido um resultado de vendas mais rápidas. Eles nos passam isso, que as vendas são mais rápidas. Por quê? Porque a pessoa se encanta. Às vezes ela não sabe nem por quê. Ela chega lá, ela se sente bem e é esse apartamento que eu quero. Sim. É a energia. É a energia, total. Às vezes a gente nem conta. Mas ela insiste, eu estou por aqui. Deixa eu te perguntar de algo também, que é para a gente desmistificar algumas questões, né? Quando a gente fala em energia, a gente entra num terreno muito subjetivo. E essa é uma dúvida muito grande que eu tenho, tá? Então, por exemplo, muitas vezes, muitas pessoas confundem energia com religião. A energia com espiritualidade de uma forma geral, que ela é mais conectada, mas a energia, ela não é uma religião, né? Não. E às vezes a gente percebe que as pessoas confundem muito. Eu não acredito em energia porque eu tenho tal crença. Hoje, como que o paisagismo trabalha isso, Clau? Olha, graças à energia, à física quântica. Porque hoje, na física, se provou que tudo é energia. Esse móvel aqui É ciência. é uma energia condensada. Eu sou uma energia condensada, você é outra, né? Então, graças à física quântica, que começou lá com Einstein, com uma frase que ele falando que tudo é energia, que eu agradeço ele até hoje. Você percebe, isso foi se desmistificando. Por isso que eu não acredito que planta tem energia ruim. Sim. As plantas são usadas
em religiões, o que é diferente, né? Eles utilizam as plantas por entenderem que elas têm energia, mas não é só isso, Sim, né? sim, Não ela é algo muito mais abrangente. muito melhor, nossa. Então, assim, dentro do paisagismo, a gente utiliza a energia das plantas sempre para cura, para o positivo, para o bem-estar, para a biofilia, para a conexão, para tudo isso do bem, sempre para o bem. E não tem como errar, não tem como a planta falar, vai lhe fazer mal. Não faz, sabe? Não faz. Não sei que ela caia de cima de você. Aí foi um acidente. Pode ser, né? Clau, para a gente concluir esse papo delicioso, porque as conversas com você sempre são deliciosas, né? A energia da conversa é muito bacana, é muito bom. Um conselho que você deixe para quem quer ter um jardim energético em casa, por onde começa e e os benefícios que essa pessoa pode ter? Eu acho que é a mudança de olhar. É não ficar olhando só a planta como uma estética, né? Ah, fica bonita nesse canto. Mas olhar a planta como um ser que realmente está ali para reverberar uma coisa além do bonito. Então eu acho que isso já seria, essa mudança de olhar já vai fazer com que a pessoa cuide melhor das plantas, que a pessoa fique mais atenta e que ela perceba que 1 metro quadrado do jardim é uma preciosidade que ela tem. E que você não precisa ter um grande espaço. Existem muitos jardins hoje que são feitos dentro de apartamentos, né? Então você tem um espaço bacana onde você quer elevar a energia ou quer realmente trazer algo mais custoso, né? Essa energia da natureza para dentro de casa, qualquer ambiente pode abrigar um jardim. E detalhe, As floreiras, né? total, floreiras, vasos. Eu tenho um vaso, tá ótimo. E assim, um detalhe interessante que quando você mapeia energia e você acerta nisso, a planta dá menos manutenção. Ou seja, eu não tenho jardim porque dá muito trabalho. Não dá tanto trabalho se aquele projeto foi bem concebido. E outra, o benefício que você vai ganhar é muito maior do que o trabalho que ele pode te dar, né? É que nem filho que dá trabalho, né? Mas a gente ama. É que nem os nossos cachorros que dão trabalho, mas a gente ama. É isso, né? Isso é vida, é vida. Você está totalmente conectado e integrado com o ambiente ao teu redor. Não é? É isso. Clau, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns pelo quanto você se dedica a trazer sempre coisas novas, a inovar no mercado, a contribuir para a qualidade de vida das pessoas de uma forma extremamente ativa e trazer um olhar, um valor palpável aos teus projetos. Obrigada por ter aceitado de novo conversar com a gente, dar o teu olhar, né? E eu te desejo cada vez mais e mais sucesso. Ai, amei. E desfrutem no meu coração, né? E desfrutem desse jardim, porque ele realmente tem cores, tem aromas, tem texturas. Então desfrutem um pouquinho desse jardim. Que seja pura inspiração, né, gente, para todos nós. Então, estamos terminando agora. A vontade era de ficar muito mais tempo, mas estamos terminando esse bate-papo delicioso com a Clau Canales, paisagista e especialista em Feng Shui, jardins energéticos, entre outras várias coisas que ela faz como professora e levando o conhecimento dela para um número enorme de pessoas, que ela tenha conseguido trazer um pouquinho desse conhecimento para você também. Termino agradecendo os nossos apoiadores, o Torriton do Pátio, Domo Light Studio, a Felícia Preto, da Ipanizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Lembrando que o podcast é uma produção Melissa Mussi, Conexões Arc Decor e Moqueto Marketing. E te convidando para, se você gostou desse episódio, não esqueça de apertar o sininho e se inscrever no nosso canal para não perder nada dos nossos conteúdos. Até a próxima!